Gente, então vamos para a nona questão, questão do ITA, prova de 2014. Diz o seguinte: um recipiente contém um gás monoatômico ideal, inicialmente no estado L, com pressão P e volume V. O gás é submetido a uma transformação cíclica LMNL, absorvendo de uma fonte quente uma quantidade de calor Q1 e cedendo numa fonte fria uma quantidade de calor Q2, tá? E ele diz o seguinte, ele mostra, né, ele pergunta, pode-se afirmar que Q1 é igual a. Então, nesse caso, pode-se afirmar que Q1, esse Q1 é a quantidade de calor que ele recebe, é isso que ele quer saber, né? Então vamos lá, vamos analisar esse gráfico aqui que ele deu. Ele começa no L, né, o gás, vai para M, depois N e volta para L. Perceba que esse é um gráfico que ele está no sentido anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, significa que o trabalho realizado vai ser negativo. Se o trabalho realizado é negativo, ele significa que o gás ele está recebendo o trabalho do meio externo. Existe alguém ali, né, algum fator ali que está realizando um trabalho sobre o gás. Tá? É isso que está sendo dito aqui. E nesse caso, como o trabalho é negativo, e num ciclo termodinâmico, a gente tem que a variação de energia interna é igual a zero, né? A gente tem que variação de energia interna é igual a Q menos W, né? Que é o trabalho. E como isso aqui, esse cara aqui é zero, a gente tem que o trabalho vai ser igual ao calor. Ou seja, como o trabalho é negativo, o calor tem que ser negativo aqui também, tá? Se o trabalho é negativo. Então, significa que no final das contas, esse sistema está perdendo energia, ok? A cada ciclo. Perfeito. E aí, a gente tem que ver o seguinte: em quais processos aqui, em quais transformações ele está recebendo calor, tá? Porque tem um processo que ele recebe e tem um processo que ele cede calor. Ó, na transformação aqui LM, a gente percebe que ele mantém a pressão constante e o volume quadruplica. Se o volume aumenta com a mesma pressão, significa que o quê? Significa que tem calor sendo entregue ao gás, sendo cedido ao gás. Tá? Então o gás está recebendo calor. Ou seja, esse processo LM é um dos calores que a gente precisa calcular. A gente pode pensar o seguinte: se a gente tem um êmbolo, imagina uma seringa, e a gente aumenta, né, o volume do gás, a pressão ali dentro tende a o quê? Diminuir. Tá? Porque ó, a gente tem que lembrar que PVT, isso aqui vai ser uma constante, K. Se a nossa pressão ela aumenta, né, perdão, se o volume aumenta, essa pressão tem que diminuir. Qual que é o único modo da gente fazer a pressão estar constante? É a gente cedendo calor ao gás, né? A gente aquecendo, porque daí o gás ele vai começar a agitar mais e a pressão vai igualando, né, da quantidade de volume que a gente aumentou. Então, nesse caso, o processo LM, o gás está recebendo calor. Perfeito? No processo MN, a gente tem o quê? O volume agora está fixo e a pressão aumenta. Se o volume está fixo e a pressão aumenta, isso é igual uma panela de pressão, né? Você colocou pressão ali, você fechou tudo, tampou a panela e a pressão aumentou. O volume é fixo, a pressão aumentou. Quando que a pressão aumenta numa panela de pressão? Quando você acende o fogo, né? Ou seja, quando você fornece calor ao gás. Então, nesse caso, o processo MN também é um processo em que o gás está recebendo energia. Somente nesse caso aqui, no processo NL, que o gás está perdendo energia. Por quê? Porque tanto o volume quanto a pressão diminui. Se volume e pressão diminui, necessariamente a energia do gás tem que diminuir. Para a energia do gás diminuir, ele tem que ceder calor. Ok? Então, quais são os calores que a gente quer descobrir? É o calor do processo LM mais o calor no processo MN. Esse é o nosso Q1. Tá? Esse é o nosso Q1, que é a quantidade de calor recebida pelo gás. Tá? Então, beleza. Ok. Perfeito. Vamos analisar, então, o processo LM primeiro. Então, processo LM. LM. Vamos procurar quem que é o que LM. A gente tem o seguinte. Aqui, a pressão é constante.
Se a pressão é constante, a gente tem que o quê? Uma relação que é muito importante de lembrar, que o calor trocado num processo a pressão constante vai ser igual a capacidade térmica à pressão constante vezes a variação de temperatura. Tá? E quem que é essa variação de temperatura? Essa variação de temperatura Lm. Tá? Do ponto L aqui, né, do gás, até o ponto M. Fechou? Perfeito. Nesse caso, quem que é essa capacidade térmica à pressão constante? Bom, essa capacidade térmica à pressão constante vai depender de qual gás que a gente está falando. Nesse caso, a gente está falando de um gás monoatômico. No caso de um gás monoatômico, para gases monoatômicos, a gente tem que a capacidade térmica à pressão constante vai ser igual a 5 meios de nR, sendo N o número de mols e R a constante de Avogadro. Essa constante vocês estão acostumados na termodinâmica, tá? E, além disso, a gente tem também que, num gás monoatômico, a capacidade térmica volume constante vai ser 3 meios de nR. Perfeito? Nesse caso, a gente quer utilizar a capacidade térmica a pressão constante. Então, o calor Lm vai ser quem? Vai ser 5 meios de nR vezes a variação de temperatura. Quem vai ser quem? Vai ser a temperatura em M menos a temperatura em L. Por enquanto, o que a gente tem é isso. Tá? A gente não sabe quanto vale essas temperaturas, a gente vai descobrir. Mas, por enquanto, o calor que a gente tem é esse aqui. Tá? Agora, falta a gente descobrir quem que é o calor aqui em Mn, né? É verdade. A gente descobriu que o calor total que ele recebeu é o calor Lm, que a gente encontrou, mais o calor Mn. Então, vamos descobrir quem que é o calor Mn. Então, o segundo passo aqui, quem que é o calor Mn? A gente tem aqui, no processo Mn, que esse cara aqui, ele está a volume constante. Agora não é mais a pressão constante, é volume constante. Se é volume constante, a gente tem o quê? Que o calor trocado nesse processo vai ser capacidade térmica a volume constante, CV, vezes ΔT. Só que a gente viu aqui que CV num gás monoatômico vale quanto? 3 meios de nR, né? A gente viu isso aqui, a gente acabou de ver. Então, o calor Mn vai ser o quê? Vai ser 3 meios de nR vezes ΔT. Quem que é ΔT? Vai ser o T em N menos T em M, né? T final menos T inicial. Que temos é isso aqui. Perfeito. A gente tem as relações do calor de Mn e o calor de Lm. Só que a gente não sabe quem que é a temperatura em M, nem a temperatura em L e nem a temperatura em N. Então, a gente vai encontrar quem são essas temperaturas. Então, o terceiro ponto aqui, a gente vai encontrar quem? Tm, Tn e Tl. Tá? Para isso, a gente tem que lembrar que o quê? Lei de Clapeyron, tá? Que PV é igual a nRT. Eu chamo de Clapeyron, tá? Tem gente que chama de Clapeyron, enfim. Mas indiferente. PV é igual a nRT, a gente tem que lembrar isso aqui. E isso para cada ponto do nosso gráfico. No ponto M, no ponto L, vamos começar do ponto L. A gente tem o quê? A pressão vale P e o volume vale V. Então, a gente tem o seguinte. P vezes V é igual a NR TL, né? O TL vai ser a temperatura, a pressão P e o volume V. Então, TL vai ser igual a PV sobre NR. Fechou, encontramos TL. Agora a gente tem que encontrar as outras temperaturas. Vamos encontrar Tm. A gente tem que a pressão em M vai ser o quê? Vai ser igual, né? Aqui, ó, voltando ao gráfico, tá? Voltando sempre ao gráfico. A pressão em M vai ser a mesma pressão em L, que é o quê? É P, né? Ah, verdade, a pressão não mudou. E o volume em V, em volume em M, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes o volume em L, né? Quadruplicou. Então, a pressão mantém, o volume quadruplica.
Então, a gente tem o quê? A temperatura em L, a gente tem a pressão em L, que vai ser a P, peso. O volume em L, que é 4V, isso aqui vai ser igual a N, R, temperatura em M, né? Em L não, em M, tá? Então, a gente tem que a temperatura em M vai ser quem? 4PV sobre NR. Beleza. Ok, a gente tem esse cara aqui. Agora falta a temperatura em N, né? É a única que falta. Vamos voltar para o gráfico. Ponto N. Olha só, quem que é a pressão e volume no ponto N? O volume mantém. O volume é 4V, né? O volume se manteve, é um processo isovolumétrico. E a pressão? A pressão vai de P para 4P. Então ele deu a pressão e o volume. É só substituir. Então, a gente tem que a pressão vai ser 4P vezes o volume vai ser 4V. Isso aqui vai ser igual a NR, temperatura em L. Ou seja, isolando TL, a gente vai ter que... Isso aqui vai ser 4 vezes 4 vai dar 16. PV sobre NR. Fechou, gente. A gente achou a temperatura em L. Perdão, a temperatura em N. Aqui, ó. N. Confundindo nas letras aqui. Então, a gente achou a temperatura em N, em L, em M. Agora é só substituir. Agora, o próximo passo, que é o passo 4, só substituir. Ok? Então, lembrando que o Q1 que a gente quer vai ser quem? Vai ser o QLM mais o QMN. Tudo bem? Lembrando, quem que é QMLM? QLM é esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui é o QLM. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Ó, Q1 vai ser igual o QLM, que é esse cara aqui, que a gente já encontrou, tá? Ó, a gente já encontrou o QLM. Esse maninho aqui. Perfeito? Mas, quem que é o QMN? A gente encontrou também aqui, né? QMN, ó. Copiar. Colar, ó. Que fácil. Vamos lá, ó. QMN. Esse cara aqui. Perfeito? Falta só a gente substituir. Esse Q1 é o calor total recebido. Falta só a gente substituir quem? O TM, TL e TN aqui, né? As temperaturas. Então, o que a gente vai fazer, ó, Q1 vai ser igual a 5 meios de NR. Quem que vai ser TM? Ó, TM, encontramos TM aqui, ó. 4 PVNR. Então, 4, vamos aqui, ó. 4 PV sobre NR. Quem que vai ser TL? Ó, PV sobre NR. TL. PV, então, menos PV sobre NR. Fecha parênteses. Mais 3 meios de NR. Quem que vai ser TN? TN aqui, ó. TN. A gente tem aqui, ó, 16 PVNR. Então, 16 PV sobre NR. Menos TM. TM a gente tem aqui também, né? 4 PV sobre NR. Gente, só substituindo, tá? Fazendo nada novo aqui, tá? Só estou substituindo. Agora, gente, é só fazer continha, tá? Isso aqui é só algebrismo agora, tá? Q1 é igual 5 meios. Aqui eu vou colocar PV sobre NR em evidência, tá vendo? Eu tenho PV sobre NR nos dois termos. Então, a gente tem aqui NR da fórmula vezes PV sobre NR, tudo bem? Isso aqui 4 menos 1. Tudo bem? Só coloquei em evidência o PV sobre NR. Mais 3 meios de NR vezes. Aqui é a mesma coisa, tá? Vou colocar PV sobre NR em evidência. Ó. PV sobre NR em evidência. Então, vezes PV sobre NR. Parênteses, 16 menos 4.
Aqui, gente, ó, NR com NR morreu, NR com NR morreu também. Então vamos seguir a conta aqui, ó. Q1 vai ser igual a 5 meios vezes 4 vezes menos 1 dá 3, tá? Então 4 menos 1 dá 3. Mais 3 meios. 16 menos 4 dá 12, tá? 12 aqui, vezes 12. Perfeito? Então, a gente tem o quê? Que Q1 vai ser igual... Ah, perdão, esqueci uma coisa aqui, tá? Importantíssimo. 5 meios de PV, tá? Esse PV aqui não morreu. Esse PV continua. Então, 5 meios de PV vezes 3. Agora sim. Mais, aqui é a mesma coisa. 3 meios de PV vezes 12. Agora sim. Tá? Então, a gente tem que Q1 vai ser igual ao quê? Ó, 5 vezes 3, 15. 15 sobre 2. PV mais 3 vezes 12 dá 36. 36 sobre 2. PV. Então, é só somar uma coisa com a outra agora. 15 mais 36, como os dois estão sobre 2, 15 mais 36, 51. 51 PV sobre 2. Então, encontramos aqui o calor recebido. Então, aqui o gabarito só pode ser a letra B, 51 PV sobre 2, tá? Então, a maior dica aqui é, primeiro, você encontrar, né, quem são os calores recebidos e cedidos, no caso, o calor recebido, esses dois processos, e tomar cuidado com o algebrismo aqui, lembrar dessa questão da relação das capacidades térmicas, tá? Isso aqui é importante. Capacidade de térmica, pressão constante, volume constante, em gás monoatômico, em gás diatômico, isso você precisa ter bem em mente para provas militares. E depois disso aí, ó, só encontrar as temperaturas e partir para o abraço. Aí é algebrismo, só simplificando as coisas e chegando no resultado. Fechou?